Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano Cunha e hoje eu vou falar um pouquinho sobre datas e horas, principalmente na programação, e como que a gente pode estar evitando alguns problemas comuns quando a gente trabalha em sistemas mais complexos e também vamos entender um pouquinho dos principais conceitos que todo desenvolvedor deveria conhecer sobre o assunto. No geral, a maioria dos sistemas acabam tendo que trabalhar com data e hora. E aonde que geralmente esses caras costumam falhar? Geralmente eles acabam falhando quando a gente tem mais de um fuso horário, mais de um offset envolvido nisso. E aí a gente pode ter problemas relacionados a, por exemplo, fechamento de relatório financeiro, onde a gente pode duplicar dinheiro por causa de um fuso horário, ou deixar de mostrar dinheiro por causa de um fuso horário. A gente pode ter problema na marcação de um exame médico, de um voo, porque a gente não se atentou ao detalhe que estava num fuso horário diferente, que tinha o horário de verão ou não tinha, né? Mesmo hoje no Brasil a gente não tendo, mas foi algo que no passado já teve bastante, no futuro pode ter novamente. E aí, quem trabalha com sistema global, então a gente tem que estar ainda mais ligado nesses pontos de atenção. Mesmo que aqui no Brasil a gente tenha aí 3 fuso horários diferentes trabalhando, funcionando. Mas tudo isso a gente pode causar vários problemas financeiros, ou de vida, ou de alguém deixar de fazer um exame ou algo do tipo, porque a gente não prestou a devida atenção nessa parte de datas e horas. No fundo, não é só um detalhe técnico, é uma decisão que impacta em toda a arquitetura do nosso sistema, uma decisão que impacta na confiabilidade do nosso sistema que a gente coloca em produção. Mas vamos então agora lá para a parte mais de conceitos e aí a gente vai entendendo os problemas e como que esses conceitos vão nos ajudar a resolver eles. Bom, primeira coisa, como a gente tem cada vez mais sistemas globalizados, o pessoal definiu a ideia de UTC, que é o tempo universal coordenado, que é um pouco que a gente tem aqui nessa imagem, onde eles definiram onde que era um ponto zero, né? E através desse ponto zero, que a gente também chama de UTC, o pessoal chama só de Z, eles foram colocando offsets, desvios ali, para entender qual horário era em qual parte do mundo, por padrão, né? Então, se a gente pegar aqui o zero, que seria lá na Inglaterra, a gente vai passando para a esquerda é menos um, então menos um, menos dois, e aí menos três, que é a gente aqui no horário de Brasília, quem está no horário de Brasília tá com o offset hoje padrão menos 3, né? E a gente também tem o padrão positivo. Então a gente tem lá de menos 12 até o mais 12 por padrão. E aí, numa situação normal, por exemplo, a gente teria aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente está com o offset menos 3. E aí, até, por exemplo, lá em Paris, na França, a gente tá no mais 1, né? Então a gente sai aqui do menos 3, menos 2, menos 1, 0, né? E o mais 1. Então a gente acaba tendo uma diferença de 4 horas. Então aqui, quando eu tô gravando, são 2 horas e 49, 14 e 49, e lá na França e Paris são 18 e 49. Então a gente acaba tendo ali 4 horas de diferença entre essas duas partes do mundo. E aqui foi um cálculo simples no mesmo dia, foi fácil de calcular e o UTC ajuda muito, é um dos padrões que ajuda muito a gente guardar informações sobre essas datas e até mesmo um pouquinho ali calcular. Mas o UTC, esse padrão, ele não facilita a nossa vida como um todo para calcular, porque tu imagina duas datas com anos de meses, dias, horas completamente distantes, como que a gente poderia fazer esse cálculo aí também, levando em conta a defasagem das cidades, né, os offsets. E aí entra um outro conceito muito importante que você já deve ter escutado, que é o tal do Unix Epoch, né, a época Unix, que basicamente o pessoal definiu uma data inicial, que foi o 1 do 1 de 1970, às 0 horas, né, em UTC, lá no zero, né, no Z. E aí, as datas que estão anteriores
a 1 do 1 de 1970 são valores negativos, e as datas que são maiores ali do que no 1 do 1 de 1970 tem valores positivos. Então, hoje, quando eu gravo esse vídeo aqui, eu peguei esse horário de dezembro 31 do 12 de 2024, às 13 horas e 47 minutos e 0 segundos, a gente tem esse valor aqui. E o que é esse valor? Esse valor, ele representa quantos segundos se passaram desde essa data. E aí, existem algumas representações que também trabalham com milissegundos, tá? E aí, é importante só sempre utilizar milissegundos ou sempre usar segundos, né? E aí, a gente também tem aqui que lá no dia 31 de 12 de 1944, às 13 horas e 47 minutos, a gente tinha esse valor aqui. E aí, cada ponto nessa linha do tempo, a cada segundo ou a cada milissegundo dessa linha do tempo, a gente chama de timestamp. E ele ajuda muito a gente, porque é muito fácil calcular a diferença entre duas datas. Porque a gente sabe que entre esse ponto zero aqui e esse ponto hoje, a gente tem esse valor de segundos que se passaram. E a gente tendo o valor em segundos que se passaram entre duas datas, a gente consegue transformar ali em segundos, minutos, horas, dia, meses e anos, séculos e assim por diante. É muito mais fácil a gente calcular. Então, também, às vezes, é mais fácil a gente armazenar o valor neste padrão quando a gente precisa fazer cálculos. E aí é importante, na hora da gente armazenar esse valor já estar, por exemplo, em UTC. Então, a hora que a gente for pegar o valor do computador, a gente já faz a conversão, faz o cálculo do timestamp e aí depois armazena para facilitar a vida. Porque senão a gente vai ter ali a diferença de 3 horas, 4 horas, como foi no exemplo anterior ali entre Brasil e Paris. E aí, claro, só para fins de curiosidade, existem outros epochs, outras marcações como ponto zero, sem ser Unix Epoch, que aí ajuda a gente a ter mais valores positivos. Então, se tu tem um sistema muito complexo, com muitas requisições, precisa guardar muito timestamp, e tu não quer trabalhar com números negativos, quer trabalhar com um float, um double, um decimal, um long, só com números positivos para conseguir utilizar mais bytes, uma das estratégias que o pessoal faz é utilizar o Epoch, Unix Epoch, entre aspas, criar o seu próprio no momento inicial do sistema. Então, meu primeiro cadastro no sistema foi dia 31 de 12 de 2024. Então, a partir desse momento, esse vai ser o nosso ponto zero. O que teve para a esquerda nunca existiu, porque o nosso sistema é novo, e o que tem para a direita, a gente tem uma quantidade gigantesca de bytes, que seria o equivalente que a gente tem a parte positiva mais a negativa, tudo somada, né? Então a gente tem um sistema que consegue aguentar mais a longo prazo. Mas aí são sistemas que precisam de uma escala muito absurda, coisas muito específicas, tá? Porque aí tu vai ter que começar a te preocupar a trabalhar com o Epic da tua empresa em todos os sistemas. Então, começa a dar pode dar algumas dores de cabeça. Mas aqui fica mais como curiosidade mesmo. Tudo que eu falei até aqui, tanto a gente armazenar talvez com um Unix Epic já calculado com o TC, ou salvar a data com o time zone específico, elas funcionam muito bem. Mas elas funcionam muito bem para coisas que aconteceram no passado, para coisas que vão acontecer ainda. Então, como agendar eventos, agendar relatórios, agendar voos, a gente tem outras complexidades que só o nosso timestamp lá do UTC não consegue resolver. Então, vamos supor que eu estou aqui em Porto Alegre, estou aqui em Pelotas, ali, que é o mesmo fuso horário, que é o nosso -3 do Brasil. E aí, eu quero agendar um relatório aqui para a empresa, que esse relatório vai ser gerado dia 28 de julho de 2026. Bom, até aqui, nenhuma dor de cabeça. Então, eu vou falar assim, ó, esse relatório precisa ser gerado dia 28 de julho de 2026, por exemplo, ao meio-dia, então, 12:00, no offset -3. Aparentemente, não tem nenhum problema. Mas se nesse meio tempo o Brasil resolve voltar com o horário de verão, ou criar um horário de inverno, ou mudar o offset. Importante, isso já aconteceu muito, tá?
O horário de verão agora a gente não tem no Brasil, mas a gente pode começar a ter. Então, em julho a gente não teria isso, mas talvez em dezembro a gente teria isso. Então, no dia 28 de 12 do 26, talvez a gente possa ter esse problema. E aí, o meu relatório, que era para gerar ao meio-dia, vai ser gerado 11 horas, vai ser gerado 1 da tarde. Então, algo que precisa ser muito importante como horário do voo, algo do tipo, a gente pode ter uma complexidade gigantesca, porque o offset, ele é sempre fixo, mas os países às vezes mudam o seu offset ou trabalham com o horário de verão. Fora outros pontos que a gente acaba não levando tanto em conta, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem 3, 4 horários diferentes, né? Então a gente tem Fernando de Noronha, que é -2, a gente tem de Brasília, -3. A gente tem aqui também de Cuiabá, Manaus, ali que é -4. E a gente também tem lá o Acre, Rio Branco no Acre, que é -5. E a gente precisa levar, às vezes, em conta, dependendo do sistema que a gente tiver, para os usuários não ficarem tão perdidos. Porque até mesmo dentro do Brasil, muita gente ignora isso. A gente tem fuso horários diferentes. E aí entra o ponto. Time zone, fuso horário, é diferente de offset. O offset, geralmente, ele é fixo, ao menos que o país mude. E o time zone, ele pode variar, dependendo se a gente tem o horário de verão ou outras coisas que impactem ele. Fora algumas outras bizarrices, tá? Eu criei um script aqui em C Sharp, mas é só de exemplo, que ele lista todos os time zones que a gente tem no mundo, né? Todos os fusos horários que a gente tem no mundo. A gente tem alguns padrões ali, que são mais 14, mais 13, mais 12. Então, lá no nosso mapa a gente tinha só até mais 12, mas a gente agora já tá vendo que tem coisa mais 14 aqui. E a gente também tem alguns fusos horários meio complexos. Por exemplo, a gente tem um fuso horário que é quebrado em 45. A gente tem fuso horário que é quebrado em 30, por exemplo, aqui na Austrália. Então, nem todos são completamente zeradinhos, diferentemente dos offsets que a gente acabou vendo ali no nosso mapa anterior. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente tem um sistema global e precisa fazer um cálculo. E aqui a lista é gigantesca, tá? É muitos que a gente tem. E aí cada um deles acaba tendo um título, né? E o valor dele atual. Então a gente tem aqui, por exemplo, o de Noronha, que é -2. A gente tem também aqui o de São Paulo, que o pessoal utiliza, que é o -3. E aí, coisa legal da gente saber é da onde que vem essas informações, né? O C Sharp ele já traz isso pronto ali no próprio .NET, mas a maioria das linguagens deve ter isso também. E eles sempre trazem de um lugar centralizado, que é um órgão, um grupo de pessoas, não sei bem, que é a IANA. Basicamente, aqui você consegue baixar informações toda histórica de um time zone. Então a gente consegue saber se no futuro, se já tiver isso descrito, ele vai ter aqui que no futuro, daqui a 1 ano no Brasil, vai ter horário de verão. E também tem todos os dados históricos para a gente conseguir fazer os cálculos do passado, né? Então eu baixei ele aqui de exemplo. E aí ele tem todas as informações de onde que ele pegou essas notícias dos portais e assim por diante. E ele tem toda a regra de qual foi o ano, o que mudou, adicionou uma hora, tirou uma hora, qual dia foi, qual hora foi, qual minuto foi. Então ele tem todo um registro histórico dos principais time zones que ele tem ali, e é isso que as bibliotecas acabam utilizando para fazer esse cálculo com time zone. E aí, tendo essas informações aqui, novamente o exemplo é em C Sharp, mas é independente para a gente aqui, não faz tanta diferença. Então, tendo essas informações, por exemplo, de uma data que é no dia 2028, dia 28/2 às 15h35. E aí eu já peguei aqui os time zones, porque cada um deles tem um ID, igual eu mostrei anteriormente. Eu consigo fazer uma conversão. Então eu pego uma data, eu digo que ela vem do padrão São Paulo, então seria o padrão Brasília, o -3, e eu consigo converter ela para o horário de Campo Grande ou para o horário, pegar a data de São Paulo e converter ela para o horário de Rio Branco. Então aqui a gente tem a informação já convertida. Por isso que coisas no futuro é muito importante a gente armazenar qual é a data, a hora, minuto, segundo e milissegundo, e junto com isso a gente armazenar qual o time zone que a gente está falando, que a gente guardou, que isso deve acontecer. E aí, na parte do cliente, no front-end ou na sua API, você faz a conversão de acordo com onde o cliente está, se necessário. Mas é importante, coisas no futuro, a gente geralmente
vai acabar guardando a data sem o offset, a data padrão, e aí colocando ali também qual time zone que a gente está se referindo. Então, uma coisa está se referindo à outra. E aí, a gente não vai ter o problema de se a gente mudar, sei lá, em 2028 a gente tiver horário de verão, no horário de São Paulo, o próprio sistema já vai ser responsável, vai conseguir se recuperar desse possível problema pra gente. E aqui até aproveitar, eu já estou no código, mostrar também um pouquinho de como que funciona o timestamp. E aqui é um exemplo também, novamente, em C#. Então, eu consegui aqui pegar o Unix Epoch e pegar os segundos, né? Então, vai ser 0, por causa que ele é o ponto inicial. E aí ele até me mostra aqui, ó, 1 do 1 de 970, às 0 horas, 0 minutos, no GMT 0. E aí eu também consigo pegar a data atual. Então, ó, UTC Now, a data de hoje em UTC. Pega a quantidade em milissegundos. E aí, se eu quisesse fazer o cálculo entre os dois, a diferença, eu deveria pegar em segundos e em segundos também, né? Não poderia ser em milissegundos. Então, aqui eu tenho quantos milissegundos se passaram. E aí, eu também consigo fazer essa conversão de volta ali. Ele tem ali, que é a data de hoje, é 31/12, às 18h07, né? No GM, em UTC 0. E aí, até aproveitar que a gente já está no código, um ponto importante, como que a gente trabalha com formato das datas entre sistemas. Eu coloco no padrão português Brasil, que é dia, então 31/12, mês, né, e ano, ou existe algum padrão? O que eu faço para padronizar no meu sistema? O ideal, independente do teu sistema trabalhar só no Brasil ou fora do Brasil, é a gente sempre trabalhar com a ISO 8601, que ela é sempre no padrão ano, mês e dia, porque facilita a integração entre os sistemas. Como que eu trafego? Eu vou precisar ficar convertendo para o padrão brasileiro? Não converto? O que eu faço? O ideal entre o front e o back, entre APIs, é sempre trabalhar neste padrão. Então, é sempre ano, tracinho, mês, tracinho, dia. E aí, se tu vai trabalhar com tempo, geralmente coloca a letra T maiúsculo, e aí é hora, e aí não tem a MPM, são as 24 horas mesmo. Hora, 2 pontos ali, os minutos. E aí, em algumas situações, tu vai ter os segundos. E aí, se tu quer passar qual offset tá essa data, aí você vai passar o menos 3, por exemplo, padrão Brasil, ou sei lá, o mais 3, ou mais 1, padrão França. E aí, novamente, se são para coisas do futuro, você vai ter que trabalhar com a data e a hora. E ao invés de você passar o offset, você vai passar qual time zone que aquele evento vai acontecer. Que é um pouco o que tem aqui na nossa data, na hora da criação do evento que eu mostrei anteriormente. Então, para fechar, eventos no passado, você pode armazenar em Unix Epoch ou em UTC, preferencialmente no 0, principalmente se tu tem sistemas mais globais, e aí a gente tem uma consistência maior, a gente tem uma auditoria maior, porque, por exemplo, se tu tem serviço espalhado no mundo inteiro, tem um no servidor do Brasil, um no servidor da Europa, um no servidor dos Estados Unidos, e tu pega o horário do servidor para armazenar, por exemplo, uma transação no banco de dados, na hora de gerar um relatório, a gente vai ter que lembrar de traduzir isso tudo para algo em comum, geralmente o TC, e aí, se não esquece, começa a dar problema. Então, eventos passados, de preferência, salve ele ali em UTC 0, bonitinho, que vai ser tranquilo. E aí, inclusive, vale a pena você padronizar para todos os sistemas, todas as APIs trabalharem ali no mesmo time zone, se isso é um problema para você. E aí, coisas no futuro, sempre no padrãozinho, data e hora que você quer que aquilo ocorra e qual o time zone daquilo. Mas, pessoal, a maioria dessas coisas que eu trouxe aqui, eu acabei lendo de um livro, ele se chama Data e Horas, é lá da Casa do Código. Indico muita leitura para você se aprofundar. Tem várias outras ideias que ele traz no livro, que eu não conseguia trazer para cá por causa do tempo. Mesmo sendo em Java ali, não importa tanto os conceitos, que é o principal, você vai conseguir pegar. Beleza? Mas aí é mais para você exercitar, repensar e entender como que tá isso no teu dia a dia e entender se você precisa fazer uma mudança para ontem ou já começar a pensar de uma forma que dê menos dores de cabeça para você no futuro.
Beleza? É isso aí, vejo você na próxima.